Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas, aos trabalhadores, os que estão sob tratamento. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Hoje nós teremos a satisfação de ouvir nosso irmão Berg Baraúna, que trabalha no Bittencourt Sampaio. Ele vai trazer um tema muito importante, beneficência, que é o ato de fazer o bem, o ato de fazer a caridade. E a caridade é um dos princípios do cristianismo, fundamentado na benevolência, na indulgência, no perdão. E quem faz a caridade, sem querer, vai receber de volta energias puras, vai se sentir bem, se sentir feliz de ajudar alguém. Então, é importante que nós tenhamos consciência dessa necessidade e não esperemos que batam a nossa porta. Olhemos ao derredor, que encontraremos sempre a quem ajudar, a quem precisa de ser assistido. Então, para iniciar os trabalhos, pedimos ao nosso irmão Lotário para que faça a prece inicial. Boa noite, irmãos. Vamos elevar o pensamento a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos mentores espirituais da casa, que já trabalhou aqui para preparar o ambiente. Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Agora eu passo a palavra para o irmão para dar início. E assim, com o pensamento elevado ao alto, harmonizados, após essa prece, vamos ouvir o nosso irmão Berg, que trará a sua mensagem. Muita paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos guarde e que Jesus nos mantenha sobre a sua paz. Feliz ano novo a todos. Não esqueçamos que Jesus está no leme dessa embarcação. E eu faço esse apelo para cada um de nós, porque eu vejo muito de nós ainda meio aturdidos com as coisas que estão acontecendo aí no mundo. Essas guerras, essas doenças que aí estão. Mas Jesus está no leme dessa embarcação. Jesus nunca se fez tão necessário em dias atuais. E como diz Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, é necessário reviver, relembrar e repensar Jesus em nossas vidas. Trazemos um abraço fraterno de todos que fazem o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, situado na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, lá em Casa Amarela. É uma alegria estar com vocês. Eu quero lembrar que esse ano nós estamos de aniversário lá na nossa casa, em março, 85 anos. E como o Evangelho segundo o Espiritismo está fechando um ciclo de 160 anos, todas as temáticas que a qual eu faço a escala doutrinária, já fiz desde o ano passado, eu faço bem antecipadamente a escala de aniversário, toda em cima do Evangelho. Vamos ter a presença de Gerley West, Edna Santos, José Gomes, Bruno Tavares. Esse aí eu não podia deixar de chamar, conhecido de vocês, que sempre está aqui com vocês, entre outros expositores, para brilhantar os 160 anos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E eu queria, em segundo lugar,
pedir desculpas a vocês, a quem estava presente. Eu vou dizer por quê. Eu tenho umas brincadeiras que eu faço com um colega meu de líder espírita. Ele fala muito bem, canta muito bem, mas não gosta de ir para a tribuna. E eu gosto de dizer assim para ele, e ele para mim também, né? Meu espírito iluminado, você tem abrido o caminho para mim. Ele, rapaz, vou acabar com isso, porque uma vez eu estava cantando e estava chamando espírito e chamando abrido. E olha que tu vai usar nas tuas palestras uma palavra como essa e não é certo. E realmente teve uma palestra que eu fiz aqui e eu usei a palavra abrido e é aberto. E é uma brincadeira que eu tenho com meu amigo Edivan, né, que ele compõe algumas músicas e canta. E eu tenho dito para ele, olha, você tem abrido o caminho para mim, meu espírito iluminado. E eu citei isso aí aqui, então a gente tem que se policiar muitas vezes. Ele diz, vamos nos policiar. E eu quero pedir desculpa a vocês, porque a palavra certa é aberto, né? Mas antes que possamos entrar na temática da noite, eu queria fazer um alerta para cada um de nós. Eu sei que amanhã, quando essa palestra estiver na rede, vai haver crítica, mas eu não vou me tanger, não vou ficar assim, a brigar com ninguém, porque esse pobre analfabeto que sou, eu sou analfabeto, não vou brigar com ninguém. Não adianta, assim, especularem, mas eu achei essa nota que eu encontrei na internet, me perdoe, mas não concordo, muito infeliz. Eu estava folheando uma rede social, não sou muito de estar em rede social, e estava assim. Allan Kardec não formulou uma teoria social coesa e baseada em certo individualismo metodológico, contribuiu para criar algumas dificuldades que os espíritas de hoje têm em traduzir sua teoria da realidade para o mundo político. A tribuna é para usar política? Essa tribuna aqui é lugar de evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o Chico Xavier, a casa espírita, dentro da sua maior simplicidade, deve levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para todas as criaturas. E quando eu escuto uma coisa como essa, eu fico ou vejo. Então não adianta discutirem comigo, porque eu não sou de estar entrando em rede social, não é? As respostas não vão ter da minha parte, porque eu sou analfabeto e eu não vou discutir com sábios. Mas Allan Kardec nos dá um alerta na Revista Espírita de 1862. E eu vou ler todo o trecho da Revista Espírita antes de começar na nossa lição, para que a gente possa entender. Devo ainda vos chamar a atenção para outra tática dos nossos adversários, a procurar comprometer os espíritas, induzindo a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina espírita, que é o da moral, para abordar questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidade e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessas armadilhas. Afastai cuidadosamente das vossas reuniões tudo que quer dizer respeito à política, às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada, apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral. Quem questiona a moral? Ninguém. Quando ela é boa. O espiritismo é aquilo que pode melhorar. Eis é o essencial, que é o moral.
Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão consequência natural. Allan Kardec nos dá uma advertência. Revista Espírita de 1862, fevereiro de 1862. Eu vou falar de política? O cidadão bota essa nota social dizendo que Kardec não fez uma doutrina coesa. Me perdoe, mas eu não aceito. Respeito, mas não aceito. Como diz Voltaire, lá do século passado, século XVIII, né? Época das luzes. François Voltaire, ele dizia, não aceito a sua tese, mas respeitarei o direito de o dizê-la. Eu respeito a tese dele, mas não aceito. Kardec, quando fundou a Sociedade Espírita de Paris, ou, na verdade, a Sociedade de Estudos Psicológicos de Paris, Kardec mencionou a palavra psicologia 8 anos antes de Paul Pierre Broca, antropólogo e sociólogo da época. Paul Pierre Broca trouxe do bojo para a sociedade a palavra psicologia, mas Kardec, 8 anos antes, já tinha falado a palavra psicologia. Kardec é precoce em tudo. E como é que Kardec não fez uma doutrina coesa? E a doutrina de Kardec? A doutrina dos espíritos. Agora, Kardec foi membro atuante da falange do espírito de verdade. Que pena. Uma vez eu fui fazer uma palestra, eu até já contei aqui, eu fui fazer uma palestra numa instituição, e eu sei que quando eu vou lá, vamos estudar Kardec, ele levantou a pessoa uma mão. Eu já citei isso aqui. Aí a pessoa levantou, ô Berg, você toda vez que vem aqui, você pede para que a gente possa estudar Kardec. Quando eu estudo, começo a estudar, me dá dor de cabeça, o que é que você me sugere? Eu disse para essa pessoa, tome 25 gotas de Magnopirol ou 2 Doflex. O instante baixa. É mais Berg vai baixar a pressão, mas comigo é logo assim. Gente, temos muita coisa a estudar sobre o codificador. Então, algum de respeito eu não aceito, sabe? E eu sei que amanhã, como eu estou dizendo a vocês, vou ser criticado porque eu estou falando dessa forma. Mas não quero atingir a ninguém. E Kardec não precisa de defensor. Mas Kardec está atualizadíssimo. Essas historinhas de quer dizer que Kardec está desatualizado. É quando eu peguei essa matéria, eu falei, me perdoe. Agora vamos falar do Evangelho? Da moral? Aí sim, ninguém questiona. Como diz a Revista Espírita de 1862. A lição, a beneficência, essa lição maravilhosa que nós vamos tentar reproduzir na noite de hoje para que a gente possa conversar um pouquinho, que quando eu falava com Calixto, que eu fiquei até devendo para vir falar aqui com vocês sobre a prece, não é? E eu tenho outro assunto sobre a obsessão também para trazer, muito interessante, com algumas imagens ilustrando, mas eu achei por bem trazer a lição à beneficência. Porque todos nós aqui estamos em busca de consolação, porque a proposta da Casa Espírita é nos acolher, é nos consolar, mas também nos orientar. Então, não briguem comigo, porque eu sou analfabeto. E principalmente analfabeto de espiritismo. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e os mais suaves prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas pelo remorso e nem pela indiferença. Ó, pudesses compreender tudo que se encerra de grande e de agradável
a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz a criatura que olha a outra como olha a si mesma, despindo-se jubilosa para cobrir o seu irmão. Pudesse, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais são as festas mundanas? Isso é o espírito de Adolfo, bispo de Agel. Quais são as festas mundanas que podereis comparar a essas festas do coração? O sentimento das belas almas, de levar a criatura que às vezes está chorando, sofrendo, e a gente poder levar um acalento. Quantas pobres famílias em situação difíceis? Quantas crianças abandonadas? Quantos idosos nos abrigos de idosos esquecidos pelos seus familiares? Eu sou legionário de Campanha do Quilo. E sei que quando eu ia lá no Centro Espírita Moacir, lá na Paula Batista, ali em Casa Amarela, na Praça do Trabalho, que é um abrigo de idosa, o Lar de Maria, que eu estive falando lá sexta-feira passada. E quando eu encontrava lá, quando a gente terminava a campanha do quilo e ia levar os alimentos para lá, eu encontrava lá a Anunciada. E quem era a Anunciada? A Anunciada era uma senhora que, eu já citei ela aqui, cega, não tinha visão, não andava, sentada numa cadeira de roda, já, porque ela era muito forte, gordinha ela era, né? Cheinha. Sentada numa cadeira já adaptada para poder tomar banho. E quando eu chegava lá, ela com os cabelozinhos caracolados, com o pente aqui, vaidosa, cheirosa. E anunciada, quando eu chegava lá, anunciada, cheguei. Quem é? Sou eu, da campanha do quilo. O Maguinho, sim. Aquele Maguinho que estava falando com você da outra vez. E eu dizia para ela, anunciada, me dê a fórmula da beleza. E ela dizia para mim, eu? Essa feinha, feinha, cega, e você está dizendo que eu sou bela. Anunciada. Não queira ficar bonita só não, anunciada. Eu quero ficar bonito também. E ela começava a rir. Hoje já retornou para o plano espiritual. E era conversas de sorrisos e mais sorrisos. Que festas mundanas nós podemos comparar como festas como essas? Não que eu sou um representante da divindade. Eu sou uma pobre criatura ainda imperfeita, falha, buscando trabalhar em minhas imperfeições, mas dentro de tarefas evangélicas como essa, campanha do quilo, né, entrega de sopa, entre outras coisas que nós nos alistamos, nós tentamos um pouco levar um acalento a essas criaturas que muitas vezes estão lá. Quanto bem a fazer. Diz o espírito de Adolfo, lá no final, show. Colhereis na terra as bem doces alegrias. E mais tarde, só Deus sabe. O bem que eu quero fazer não é para me mostrar para as pessoas, não. E se eu fizer isso, eu já terei ganho o meu galardão, como diz Jesus. Aquele que fizer os bens para representar para as pessoas, eu estou querendo receber as honras dos homens. Mas se eu faço no meu íntimo de coração, porque eu sei que o bem que eu faço me faz bem, logo eu estou procurando as minhas recompensas, mas as recompensas do céu, onde as traças não comem e nem as ferrugens corroem.
Esse é o nosso tesouro, o bem que nós praticamos, o exercício da caridade. Agora, mais tarde, só Deus sabe. Façamos, um bem nunca se perde. Eu Eu tive um amigo, eu passei muita necessidade. Eu não gosto de citar muita situação minha, não, gente. E nem pense que eu sou uma criatura boa. Eu vou repetir umas coisas que eu, de vez em quando, eu falo aqui. Minhas palestras automaticamente são quase repetidas. Mas a gente precisa escutar, eu preciso escutar. Porque a minha boca está perto do meu ouvido. A minha palestra não está sendo feita só para vocês, não. Está sendo feita para mim, para eu me autoconscientizar. Então, às vezes as pessoas pensam, esse rapaz é um santo, é um anjo das asas quebradas e da luz apagada. Leve para casa, quer me levar para casa? Uma semaninha só. Depois você me manda de volta. Agora, se vocês estiverem vivos, porque viver e conviver com a diferença é um desafio. Eu já citei isso aqui. Então, às vezes a gente pensa, não é porque eu sou bom, não, gente. Eu estou trabalhando as minhas imperfeições. Então, eu tive um amigo, eu passei muita necessidade. Ele cortava meu cabelo. Quando eu saí do exército, em 1989, ele começou a cortar meu cabelo. Mas teve um período que eu passei tanta necessidade. E quando ele estava na barbearia dele, Iraquitã, está desencarnado já. Desencarnou novo, bebia muito. Eu dava muito conselho a ele, já espírita. Mas ele, nada, Cidinho, eu quero é curtir. Ele me chamava de Cidinho. E algumas vezes, quando eu chegava na porta da barbearia dele, ele dizia, Cidinho, espera aí que eu estou com fome já, vou fechar a barbearia e a gente vai almoçar. Até parecia que ele sabia que eu estava sem comer. E foram muitos os pratos de comida que eu recebi dessa criatura, Iraquitã, Quitã, como nós chamávamos ele. Que em todo o meu evangelho no lar eu me lembro dele. Aliás, eu sempre estou me lembrando dele. E oro muito por esse espírito. Eu espero que o seu guia espiritual esteja assistindo, porque ele, apesar realmente das loucuras que ele fazia, bebia demais, mas o coração bom dele acalentou a minha alma que passava por necessidade. E já nos diz Emmanuel tem uma frase que quando eu saí do exército e conheci o trabalho de campanha do Quilo, é uma frase que estava na camisa dos legionários. O bem que tu praticares em algum lugar será o teu advogado em toda parte. E é verdade. O bem que nós fazemos em algum lugar será o nosso advogado onde nós estivermos. Um bem nunca se perde. Eu digo a vocês, pergunto a vocês, na verdade, não precisa responder. Essa tribuna é ou não é para falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Para falar de doutrina espírita, que nos convida para a consolação, nos convida para nos dizer que somos espíritos imortais, que já tivemos várias e várias reencarnações. E se algo nós passamos de sofrimento, é justamente para reparar ou para que nós possamos reaver a nossa consciência e saber, olha o que é que eu estou fazendo, porque a consciência reclama. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência de cada um. Então, quando algo de errado começa a dar com nós, com cada um de nós, reflitamos. O que é que eu estou fazendo? Então, a tribuna é para falar de espiritismo, de doutrina espírita, do evangelho de Jesus, do compêndio de informações que essa doutrina nos traz. Eu vou citar política aqui?
Uma vez quiseram me enredar e eu não caio nessas armadilhas. Uma pessoa na tribuna disse assim, levantou a mão. Eu até já citei aqui também. E disse, ô, seu Berg, eu, pois não. O que é que você me diz de um reinado? A pessoa usou a palavra rei, de um reinado, para disfarçar, né? O que é que o senhor me diz de um reinado que pela qual o rei distribui armas para todas as pessoas, para que as pessoas possam ter armas? Eu sei o que é que você está querendo dizer, mas nessa tribuna eu não falo de política. Eu disse para essa pessoa. Mas vou lhe responder. Jesus, o nosso irmão maior, amigo incondicional de todas as horas, nos disse assim: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Meu Jesus, o nosso Jesus, não guerreou, nem fomentou briga com ninguém. Ele olhou para mim, eu fiz, não, mas não terminei, não. Fui para a pergunta 796 do Livro dos Espíritos, que de vez em quando eu estou soltando ela. Quando Kardec indaga as vozes dos espíritos. Uma sociedade depravada necessita de leis severas? E os espíritos respondem a Allan Kardec. Uma sociedade depravada, bolística, né, grosseira, necessita de leis rigorosas. Porém, estas leis se cumprem mais em punir o ato depois de feito. Depois que está sendo feito o ato, eu vou punir porque não educo. E aí é por isso que no final da resposta os espíritos arrematam com mais beleza ainda. Só a educação reformará os homens. A educação moral. Porque Jesus me pediu para fazer ao próximo o que eu gostaria que ele me fizesse. Respondi a você, ele calou-se, balançou a cabeça. Nem precisei falar de político A, político B. Respondi como Jesus me pede que a doutrina espírita me mostra como estudante que eu sou eternamente de doutrina espírita. Agora, beneficência, aí sim. O bem que nós fazemos um ao outro, isto é importante. Vamos refletir. Caridade, sublime palavra que resume todas as virtudes. És tu que hás de conduzir aos povos a felicidade. Ao te praticarem, eles criarão para si infinitos gozos no futuro. Enquanto se acharem exilados na terra, tu serás a sua consolação, o gozo antecipado das alegrias que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divinal, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei na terra. Isso é o espírito de Adolfo dizendo. São os únicos momentos que a qual ele pôde encontrar, foi encontrar com aquelas criaturas que pela qual ele pôde auxiliar. O bem nunca se perde. Algumas pessoas dizem assim, Berg, tu é muito chato, Berg. Alguns dizem para mim, tu é muito chato demais, porque tu gosta de pegar tudo assim, tim. Mas é a realidade. É a realidade.
porque querem fazer realmente das nossas tribunas espíritas um campo de guerra. Eu vim aqui para falar do Evangelho de Jesus, de doutrina espírita. Sedes bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus. Olha aí, a chave dos céus. Nós sabemos que céu e inferno não existe mais, né? A doutrina espírita acabou com o céu e inferno. Foi-se embora. E nós sabemos que pelas leis que não são geocêntricas, são heliocêntricas, que a qual Galileu Galilei veio trazer que o nosso planeta gira. Então, ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo, o planeta está. Então, as leis são heliocêntricas. Então, onde é que está o inferno? Em cima ou embaixo? Não existe lugar circunscrito. Mas esse céu é o céu do nosso coração. Esse é o verdadeiro céu. Porque aquele que tem a consciência tranquila, ele jamais vai viver um inferno. Mas sim, ele vai viver realmente uma grandiosa alegria, a felicidade de realmente se reencontrar. Aqui pode ser o céu nosso. Diante das práticas que a qual muitos de nós temos que renunciar, renúncia, que muitas vezes nós não queremos fazer. Às vezes, duas pessoas estão brigando e uma não quer dar o braço a torcer e fica aquela briga. E não se resolve nada brigando. Renúncia. As verdadeiras belas almas, as almas belas, realmente elas renunciam. Renunciam ao tal ponto de renunciar postos celestiais. Vocês sabiam disso? Leiam a obra Renúncia, de Emmanuel, o romance de Emmanuel. A história de Alcione. Alcione está lá no mundo espiritual, já bem evoluída, e o padre Polos, que já tinha pedido para ser padre várias vezes, o padre Polos está lá, logo no índice da obra, essa história, contando. E ele já está prestes a reencarnar, já está sendo feita a programação do padre Polos, ele está fazendo algumas instruções lá, só que de repente ele começa a notar que está se aproximando a questão da reencarnação, os planejadores reencarnatórios já estão se aproximando dele para justamente prepará-lo, para levar ele para as cabines de processos reencarnatórios. E de repente ele diz, como eu gostaria de ver Alcione. Alcione já está perto dele e ele nem percebe. Veja a luminosidade de Alcione. Espírito bom. E Alcione, quando ele já está adormecendo, ela se apresenta para ele. Quando ele olha para ela, Alcione, ela Polos. E começam a travar uma conversa rápida. Conversas edificantes. No meio dessa conversa, ele diz, Alcione, como eu gostaria de te dar um beijo. Ela, Polos, roguemos a Deus que abençoe o nosso beijo. Façamos uma prece. Na rogativa de prece, ele já adormecendo, quando termina a prece, ela dá um beijo nele, olha para os dois emissários. Eu estou falando assim com minhas palavras, mas leiam a obra, viu, gente? Ela olha para os dois emissários que estão encarregados de levá-lo e diz, cuida bem dele, pois aí o meu tesouro. E ela vai para as esferas resplandecentes. Quando chega lá nas esferas resplandecentes, veja a grandiosidade desse espírito, Alcione.
ela vai a um emissário de Jesus. Veja, ela já está diretamente com o emissário de Jesus, pedindo para reencarnar. E o emissário diz para ela: mas Alcione, por que uma prova tão arriscada como esta? Uma prova tão perigosa? Queres voltar para ficar ao lado do teu amado Polos, de Polos? E aí ela diz assim: eu também quero voltar, porque deixei pessoas lá embaixo que eu precisei auxiliar e deixei de dar esses auxílios. Então gostaria de voltar. O emissário vai a Jesus, pede a permissão, recebe a permissão, volta para Alcione, e Alcione é dada o aval, né, dela retornar para a Terra. O espírito dela é tão iluminado que quando ela vai andando para a crosta terrena, porque a nossa crosta terrena, devido aos nossos pensamentos tão deletérios, porque os nossos pensamentos oscilam muito, né? Ora nós estamos pensando positivo, ora nós estamos pensando negativos, né? E devido a esses pensamentos, fica a nossa camada atmosférica, né? O nosso planeta fica obscuro. E ela vai andando e vai iluminando toda a crosta, né? Para onde ela vai andando. Nesse momento, vai chegando uma recém-caravana de desencarnados da Terra, de pessoas que desencarnaram, e uma caravana trazendo essas pessoas. E o espírito que está à frente da caravana vê aquela iluminação andando por lá da crosta terrena e diz: quem é esse espírito tão iluminado e sublime que vai andando para a crosta terrena? E o emissário de Jesus diz: é Alcione. Alcione? Qual é a necessidade de Alcione voltar para o palco terreno? Para uma nova reencarnação tão arriscada? Ela não necessita mais de reencarnação. E aí, a resposta do emissário é a renúncia. A renúncia do amor. Por isso o nome do livro é Renúncia. Ela volta, ele já está reencarnado como Padre Carlos, se torna um inquisidor-mor, que coloca pessoas no calabouço na época da Inquisição, inclusive coloca a Alcione. Mas não vou contar o resto da história porque é muito bonita. Leiam a obra Renúncia, romance de Emmanuel. Somos nós que muitas vezes precisamos renunciar para sermos verdadeiras criaturas com beneficência. Despertar o lado amoroso, porque todos nós fomos criados com os germes da bondade, da justiça, do perdão. Está tudo dentro de nós. Só falta desabrochar. Mas nós cedemos muito mais ao lado negativo, né, das nossas imperfeições. E o nosso guia espiritual apelando por nós, pedindo para que a gente possa recompor as nossas consciências. E nós dando cabeçada. É lá na frente, queda. Levante-se e comece de novo. Então, a proposta de renúncia é uma proposta muito interessante. Renunciar diante de uma confusão, de uma discussão boba, né? No trabalho de campanha do quilo tem o 10º mandamento da campanha do quilo: não falar, não gesticular exaltado, agressivo com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. E é verdade. Vamos baixar a nossa voz, deixa quem quiser gritar. A irmã Rosália, na lição Caridade Material, Caridade Moral, ela nos diz: calar-se para deixar falar o mais tolo. Não vê o sorriso de desdém de pessoas que muitas vezes que acham acima, mas que, na verdade, não estão acima de nada. Que a verdadeira grandeza é a grandeza espiritual.
realmente colheremos tesouros no céu. Tu és, não sei. Posto virtude divina, aqui. É na caridade que deveis buscar a paz do coração. É na caridade que deveis buscar a paz do coração. O contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Gente, quando a gente sai para ver uma necessidade, a gente esquece dos nossos sofrimentos. Quantas vezes eu estava na escola espírita Francisco de Assis, lá em Camaragibe, e nós íamos entregar sopa lá no lixão. Hoje os lixões estão sendo realmente tirados, né? A necessidade sanitária de acabar com os lixões. Mas nós lembramos quando nós íamos no lixão e teve uma vez que a pampinha que nós levávamos quebrou. E aí, o que a gente vai fazer? E isso já estava dando 3 horas da tarde. 3h30 a gente tinha que estar lá. E foi, de repente, ele ligou para uma pessoa, ligou para outra, e chegou uma pessoa, uma Kombi, e disse, bom, mas a gente leva para lá. E nós fomos lá para um lixão lá de Camaragibe. Chegamos lá, era 4h15, mais ou menos. As crianças lá, tudinho com suas panelinhas, esperando a sopa que a gente levava. As pessoas adultas dizendo assim, a gente já pensava que vocês já não viriam mais, que a gente já estava aqui o dia todo cansado, catando lixo, e essa sopa que a gente come aqui também leva para casa, é tão maravilhosa. E agradeceu muito. E às vezes a gente pensa que vai levar alguma coisa, a gente recebe muito mais. Então, quando a gente vai em busca das misérias alheias, a gente esquece das nossas problemáticas, dos nossos sofrimentos. Lembremos o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Como é que Jesus entendia a palavra caridade? Está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. 886, 886. Qual o sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos. A letra B, benevolência. Ser bom para todos. Não é ser bom para o nosso irmão, e eu não vou ser bom para Rogério, não, porque eu não me dou muito bem com o Rogério, não. Esse careca igual a mim é muito chato, eu não posso me encontrar com ele, que dá aquela coisa. Mas não importa. Não importa, importa que ele precisa de amor também. Porque amar quem a gente se dá bem é bom demais. Agora, amar aqueles que nos perseguem, nos caluniam, aí eu quero ver. Então, benevolência para com todos. Indulgência para as fraquezas alheias. Ora, se eu quero que as pessoas sejam indulgentes para com as minhas fraquezas, porque eu erro também. Eu cometo falhas também. E se eu quero que as pessoas sejam indulgentes para comigo, porque eu não sei indulgente para com as pessoas. Compreender. E perdão das ofensas. É o BIP de Jesus. B, P, I. Benevolência, B, I, P. Benevolência, indulgência e perdão. Assim Jesus entendia a palavra caridade. Sermos benevolentes, sermos indulgentes e perdoarmos. Ah, Berg, mas não é fácil perdoar, não, Berg. Às vezes a gente se machuca tanto, as pessoas nos machucam tanto. Realmente acontece. E às vezes o machucão vem da parte daquele que a gente gosta tanto, né? Às vezes vem aquela punhalada de uma pessoa que a gente ama tanto. Mas são os exercícios que a gente tem que buscar aprender a amar. Amar, no verdadeiro sentido, está aí. E as pessoas muitas vezes dizem assim, mas Berg, você segue isso? Estou tentando.
Estou tentando. Como vocês. Eu estou numa luta constante de afastar esse homem velho e colocar um homem novo. E um dia, eu costumo dizer muito isso, né? Nós vamos utilizar a palavra do apóstolo Paulo. Já não sou eu, mas o Cristo que vive em mim. Disse Paulo, já indônito na fé, seguro na fé. Quando estava para ser decapitado, antes, ele já tinha pronunciado essa palavra. Já não sou eu, o Cristo que vive em mim. Leiam o best-seller, que para mim é um best-seller. A obra Paulo e Estevão, gente, é um best-seller. E quando Paulo está para ser decapitado, o soldado trine com a espada, porque respeitava ele, e Paulo diz para ele: não trema, cumpra com seu dever, porque enquanto eu vou ao encontro do Senhor da minha vida, você voltará a encontrar com estes que mandam fazer esses crimes hediondos. Cumpra com seu dever. E Paulo é decapitado. Seguro na fé. Hoje nós não precisamos mais perder a cabeça, não, gente. Nós não precisamos perder cabeça, não precisa ser queimado vivos, não precisamos mais ir para as arenas para ser comido pelas feras, mas precisamos urgente fazer uma coisa: alijar de nossas almas o orgulho, a vaidade e o egoísmo. 3 chagas perigosas que nós alimentamos muito ainda. Eu, Berg, alimento ainda. Nós alimentamos ainda. Chagas perigosíssimas que nós temos que nos policiar. Tenhamos cuidado. Não pensemos que nós já estamos na situação de angelitude, não. Estamos não. Porque podemos nos decepcionar. Às vezes vê o expositor, diz assim, e vê o expositor, de repente, meio chateado com alguma coisa. O Berg se chateia também. Berg tem raiva. Agora, Berg não pode ser a raiva. Eu gosto muito de conjugar verbo, né? Eu gosto de dizer assim, eu fiquei com raiva do meu irmão. Eu não estou com raiva dele. Vamos aprender a conjugar o verbo. Eu fiquei. Ó, meu irmão, você falou algo naquele dia que eu não gostei. Ele foi mesmo, Berg. Você me desculpa. Me desculpa. Mas, Berg, você também citou algo que eu também não gostei. Assim, me deixou um pouco chateado. Foi o que eu falei. Não, você disse isso. Me perdoe, me desculpe, meu irmão. E as raivas se entendem. Mas você fica guardando as raivas. Daqui a pouco estoura com uma pessoa que não tem nada a ver. Então, o trabalho de benevolência, de beneficência, perdoe-me, é um trabalho constante em nossas vidas. É um exercício constante de amor. Cada um de nós podemos fazer. Cada um de nós podemos realmente exercitar de nós como almas que hoje já conhecemos um pouquinho de doutrina, porque todos nós aqui já conhecemos, já fazemos um tratamento, já lemos uma obra espírita. Então, para nós, já não pode ser dito assim, ou melhor dizendo, nenhum de nós podemos dizer assim, eu não sabia. Nós sabemos. Hoje nós sabemos. E como Jesus nos disse, muito se pedirá aquele que muito recebeu, então a nós será muito pedido. Porque nós sabemos. Nós já temos esse compromisso com a doutrina, nós já temos mais ou menos um entendimento das coisas. Então, a partir de hoje, eu queria fazer uma promessa para vocês. Queria, não, quero fazer uma promessa para vocês. Rogério, eu quero te amar. Porque eu fiz a brincadeira, né? Que eu gosto dele e não gosto muito de Rogério. Mas, na verdade, eu amo o Rogério. Então, brincando, vamos nos amar. Porque eu e Rogério sempre se deu bem. E vamos nos dar bem.
Mas para aquelas criaturas que a qual nós não dermos bem com ele, quando fomos numa rua andando e a pessoa for do outro lado, por favor, atravesse para o lado que ele está. Ou se ele vem do mesmo lado que você, não atravesse para o outro lado. Porque nós temos essa mania de fazer. A gente está num lado, lá vem fulano, a gente baixa a cabeça, dá um jeito de atravessar a rua. E cuidado com o carro. Vamos atravessar a rua? Não, vamos ficar. Se não dar para falar com ele, faça uma prece. Um dia chegará o momento de você falar com essa pessoa. Mas não vamos desviar o caminho. Então, para que a gente possa conquistar a felicidade, já diz o Espírito Adolfo, nós temos que ser criaturas que façamos a beneficência, que façamos a caridade, que amemos uns aos outros. Então, para esse que vos fala, eu vou encerrar, ali falta 5 minutinhos, com uma mensagem que eu já citei aqui de outras vezes, mas que eu gosto muito, do cantador Santana. Eu sempre cito. É repetido? É, mas eu vou. Se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Que a gente às vezes morre não dá véspera, né? Preocupado com o dia de amanhã. Se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não. A largata rasteja, mas um dia cria asa. Vira borboleta. Se aveste não. A burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não. Amanhã ela bate na porta da tua casa, ou para na porta da tua casa. Se aveste não. Toda caminhada começa com o primeiro passo. A natureza não tem pressa. Segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não. Observe quem vai subindo uma ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, para subir mais alto, vai ter que suar. Ou seja, princesa, rei, rainha, se sobe a ladeira, soa, todos nós suamos. Então, não somos melhores do que ninguém. Somos iguais. A única coisa que Jesus nos pede é que nos amemos uns aos outros. Muita paz para todos. Obrigado, Berger, pela bela explanação, esclarecimento. E como você bem falou em renúncia, ninguém cresce espiritualmente se não renunciar. Renunciar do orgulho, da vaidade. É como você falou no BIP, pedir perdão é preciso ter coragem. Não é para todo mundo, não. Quantos de nós não tem a coragem de pedir perdão? Então, a guerra das arenas, o sofrimento nas fogueiras, nós não temos, mas nós temos uma contenda interior, onde buscamos vencer aquele homem velho, recalcado, cheio de vícios, de inquietudes. Essa é a grande guerra entre nós mesmos, na reforma interior tão necessária. Muito obrigado. E pediria ao nosso irmão Paulo Cartagenes para que faça a prece de agradecimento. Boa noite, irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, espiritualidade amiga. Só temos a agradecer por mais essa feliz oportunidade e podemos ter absorvido tantas informações preciosas que possamos fazer reflexões sobre essas informações e praticá-las no nosso dia a dia com naturalidade,
com equilíbrio, com vontade, né? Agradecemos também por toda a assistência da equipe espiritual, toda a inspiração prestada ao nosso irmão Berg, né, e a todos que compuseram a mesa, e pela psicosfera de paz, harmonia, união, entendimento, alegria e renovação ao longo da nossa reunião. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e devolvemos a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães, para que o mesmo possa encaminhar para a finalização da primeira parte do nosso trabalho de noite. Em paz. Assim seja. Então, concluindo os trabalhos da primeira parte, pedimos que mantenham-se harmonizados em prece para o passe. Muita paz.